estamos fazendo agora, gravando uma aula, transmitindo essa aula online. O mundo inteiro está fazendo isso essa hora. Então, quer dizer, os provedores eles têm que ser muito violentos mesmo para aguentar isso, né? Bom, vamos lá. Então, pessoal, na parte de circuitos elétricos, só permitir a entrada da Lívia aqui, só um minutinho, gente. Aí, beleza, tá todo mundo aí, legal. Vamos brincar um pouco aqui com o circuito elétrico. Deixa eu fechar essa janelinha. Fechar essa barrinha chatinha aqui. Vai abrir. Aí. Então, ó, circuitos elétricos, páginas 47 a 49. O que eu fiz, pessoal? Na apostila, ele não tem. Primeiro, não tem espaço para resolver. E segundo, não tem a resolução. Mas só que no manual do professor, o manual traz a resolução dos esquemas de circuito, tudo bacana. É o que nós vamos mudar na nossa prova. Na nossa próxima prova, eu não vou pedir para fazer prova digitalizada, porque digitar um circuito elétrico não tem como. Tá? Até tem, mas dá um trabalho do caramba. Então, o primeiro exercício ele diz o seguinte: dois resistores idênticos, 1 e 2, com resistência de 200 ohms, são associados primeiramente em série, depois em paralelo. Em cada uma das associações, o sistema é acoplado a um gerador cuja diferença de potencial é de 100 volts. Ele quer que a gente faça o esquema de cada uma das associações. Então, a primeira associação série, né? O terminal de um resistor é acoplado ao terminal do outro resistor através de um único ponto. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter a circulação da mesma corrente. Então, essa primeira associação é a associação série. Aí, na segunda associação, que representa a associação em paralelo, o que vai acontecer? Ó? O lado esquerdo da associação está ligado a um ponto comum e o lado direito da associação está ligado a outro ponto comum. Esse ponto comum representa o ponto de ligação dos terminais do meu resistor. Beleza? Aí eu vou ter o valor da resistência equivalente associado a cada tipo de esquema, relacionado a cada tipo de associação. Então, como é que eu vou calcular a resistência equivalente na letra B para associação série e depois para associação paralela? Na associação série, eu vou ter a soma dessas resistências. Então, lá, 200 mais 200, 400 ohms. Ou seja, nessa associação, eu derrubo a corrente. Eu aumentei a resistência. Então, eu derrubo a corrente no circuito. Na associação paralela, aqui ele fez o inverso da resistência equivalente igual à soma dos inversos das duas resistências. Justamente para mostrar que, no final, eu tenho que inverter o primeiro e o segundo membro para achar o valor da resistência equivalente. Tá lá, ó, na associação em paralelo, o inverso da resistência equivalente é a soma do inverso de R1 com o inverso de R2. Então, vem aqui, mantenho o inverso, tiro o MMC, né, que é 200, aí divido ele por 200, multiplico por 1, faço a mesma coisa aqui, o numerador meu é 2. Aqui poderia fazer direto, né? Como eu estou somando duas frações de mesmo denominador, eu mantenho o denominador, somo os numeradores. Eu só posso fazer isso para mesmo denominador. Aí, como eu quero o valor da resistência equivalente, eu tenho que inverter o primeiro membro. Invertendo o primeiro membro, eu vou ter RE. Invertendo o segundo membro, eu vou ter 200 sobre 2. Chego no 100. Olha só que legal, ó. Essa associação oferece uma maior resistência, essa associação oferece uma menor resistência. Então, a corrente aqui é menor, a corrente aqui é maior. A DDP é a mesma. Vamos calcular essa corrente na letra C. Então, na associação série, a corrente que circula aqui, ó, sai do mais para o menos, girando sentido horário, ela é a diferença de potencial fornecida, que é de 100, dividido pela resistência que melhor substitui essas duas, que é de 400. Então, dá 0,25 ampere. Aí, olha na paralelo, ó.
Vai ser o mesmo 100 dividido por 100, aumentei a corrente. Então, essa associação, ela fornece mais carga ao circuito, certo? Vai circular por ele uma corrente de 1 ampere. Aí ele quer a queda de potencial em cada em cada resistor, em cada uma das situações. Então, o que eu falei lá no começo hoje? Que a associação série, ela mantém a mesma corrente dividindo a tensão. Então, eu vou ter uma queda de potencial relacionada a cada resistor. E essa queda de potencial é calculada multiplicando o valor da resistência pela corrente que circula. Então, 0,25 é a corrente total, né, do circuito, vezes o 200 dá 50. E a mesma coisa eu faço no resistor R2. Então, por que eu tenho a mesma queda de potencial nesses dois resistores? Porque eles são iguais. Observe que a soma dá 100. E na associação paralela, eles estão sempre submetidos à mesma diferença de potencial. Matematicamente, a gente conclui isso, né? Eu vou ter R1 que vai ser igual a o 1, que é R1 vezes I, o 2, que é R1, que é a mesma corrente R2, vezes R2. Ah, mas você calculou 1 ampere aqui em cima, por que está meio aqui? Porque a corrente dividiu igualmente nos dois resistores. Eles têm mesmo valor, então elas se dividem iguais. Beleza? Olha lá, provei matematicamente que a tensão é a mesma para esses dois resistores. Agora, independentemente do valor da resistência de cada resistor, a tensão numa associação paralela vai ser a mesma que a tensão fornecida pelo gerador. Então, a queda de potencial em cada resistor vai ser sempre a mesma. Aí o exercício 2, ele vai incluir associação mista. Aí uma associação mista é referente ao texto. Ele diz o seguinte: 3 resistores idênticos, 1, 2 e 3 com resistência de 200 ohms, são associados de 3 maneiras diferentes. Primeiramente, os 3 em série, depois os 3 em paralelo, beleza, que nós fizemos no 1. E por último, uma associação com 2 resistores em paralelo e um resistor em série, ou seja, essa associação paralela está ligada em série com o terceiro resistor. Então tem que resolver o paralelo primeiro, para depois somar com essa resistência R3. Bom, em cada uma das associações, o sistema é acoplado a um gerador, cuja DDP fornecida é de 100 volts. Na letra A, faça um esquema de cada uma das associações. Pessoal, tá tudo lá no slide que eu mandei para vocês, tá? E como está sendo gravado aqui também, ninguém perde nada, tá? Então, ó, no primeiro caso, eu tenho os 3 resistores ligados em série. Passa a mesma corrente. Olha lá, ó, tem um ponto comum entre R1 e R2 e um ponto comum entre R2 e R3, tá? Então, essa é a série. Essa aqui é qual? Essa é a paralelo. Os terminais dos resistores estão conectados aos terminais do meu gerador. Então, o potencial aqui do lado esquerdo é o potencial positivo do gerador, o potencial aqui do lado direito é o potencial negativo do meu gerador. Como eu não tenho dipolo aqui interferindo no caminho, os potenciais elétricos em cada um deles é o mesmo, beleza? Então, e a terceira associação, eu tenho que seguir o que está no texto. Olha lá, ó. Eu tenho os 2 em paralelo ligados a um terceiro resistor em série, tá? Então, a primeira é série, a segunda é paralelo, a terceira é mista. Beleza? Aí ele quer o seguinte: determine a resistência equivalente de cada uma das associações. Na série, é a soma linear desses valores, dá 600 ohms. Na paralelo, o inverso da equivalente é a soma dos inversos das resistências. Aí eu tenho que seguir o esquema, né? Como o denominador é comum, eu conservo esse denominador, somo os valores dos numeradores. Aí, como eu quero inverter o primeiro membro, que eu quero a resistência equivalente, eu inverto o segundo. Então, 200 dividido por 3 dá essa dízima periódica aí, porque, na verdade, isso daí vai ficar 66,6666, etc. Aí houve uma aproximação para a primeira casa decimal.
Então, é valor aproximado, ele não é um valor exato, tá? Então, eu vou ter uma diferencinha na hora de obter a corrente total, que essa coisa toda devido a essa dízima periódica, tá? 67,7. E na mista, que eu coloquei aqui embaixo para a gente não perder a referência. Primeiro eu faço paralelo desses dois, o resultado do paralelo eu somo ao terceiro. Olha lá, ó. A equivalente entre 1 e 2 mais a resistência R3. Como é que eu obtenho essa equivalente entre 1 e 2? São dois paralelos, o inverso dessa equivalente é a soma dos inversos, dá 100 ohms. Aí esses 100 ohms que eu obtenho aqui, ó, vai ser somado com esse resistor de R3 de 200. Então, 300, eu tenho 300 ohms de resistência equivalente. Aí, se eu fizer uma análise nessas três associações, o circuito que fornece uma maior corrente elétrica é o que oferece uma menor resistência equivalente. Então, a associação em paralelo aqui vai fornecer uma maior corrente ao circuito. Beleza? É o que nós vamos fazer na letra C. Calcular a corrente total pelo circuito. No série, é a DDP que ele forneceu, que é 100 dividido por 600, dá outra dízima. Tá? Então, eu vou ter a valor aproximado aí, 0,167. No paralelo, a corrente total são 100 volts da DDP fornecida, dividido pela resistência equivalente, que é 66,7, dá 1,5. E na associação mista, a corrente, é a tensão de 100 dividido pela resistência equivalente que nós calculamos. E 3 dá outra dízima também, 0,33 ampere. Então, se eu voltar aqui, ó, um minutinho, eu tenho na série 0,167, na paralelo 1,5 e na mista 0,33, foi o que eu falei. O circuito que oferece a menor resistência equivalente percorre a maior corrente. Olha lá, 1,5, que é o paralelo, né? Aí como é que eu vou calcular a queda de potencial de cada resistor em cada uma das três situações? Na série, eu tenho 3 quedas de potencial, porque eu tenho 3 resistores. Observe que é uma aproximação, tá? Como a corrente que circula na associação série é a mesma. E nessa situação, todos os resistores têm o mesmo valor, eu vou ter a mesma queda de potencial. Por isso que eu falei que é um valor aproximado, não é exato. O somatório aqui na conservação de energia tem que dar 100, certo? Tá passando um pouquinho, né? Tá dando 100,2. Por que esse 0,2? Devido à aproximação na dízima periódica. Ah, não tá aquele valor discrepante, né? Não tá somando isso daí, tá passando 20%, 30%. Tá passando muito pouco da diferença de potencial. Mas o gerador compensa isso, tá? Aí na associação paralelo, eu vou ter a corrente de 1,5 ampere dividido por 3, porque são 3 resistores associados em paralelos e 3 resistores iguais associados em paralelo. Então, por cada resistor, circula 1/3 da corrente total. Ah lá, provou de novo que dá 100. Ó. Olha que legal, ó. Tá tudo associado em paralelo. Então, eles são submetidos à mesma diferença de potencial que o gerador fornece. Isso é maravilhoso. Matematicamente está provado. E na associação mista? Aí eu tenho que pensar no seguinte. Eu pus até aqui, ó. Esses dois estão ligados em paralelo. Então, o que acontece? Essa corrente I aqui, na hora que chega nesse ponto, ela divide pela metade nos dois. Tá lá, ó. 0,33 sobre 2, 0,33 sobre 2. E aqui passa a corrente total. Por quê? Porque o que o gerador fornece tem que sair do outro lado. Correto?
Então, toda corrente que entra aqui, ó, que foi dividida em duas iguais, tem que sair nesse ponto. Pô, se eu tenho uma de 0,33 que divide em duas iguais aqui, e depois chega num nó de novo, tem que sair 0,33. Por isso que aqui no U1 e no U2 é 0,33 sobre 2, que dá 33 volts, beleza? Para cada um. E na resistência R3 dá 66. Ah, professor, mas se eu somar isso daí agora, vai passar para caramba de 100. Aí, pessoal, eu tenho que pensar o seguinte: esses dois aqui, ó, estão submetidos à mesma tensão. Então, isso daqui está submetido a uma tensão de 33, que somado com esse 66 aqui, dá próximo do meu 100. Mas aqui, como houve a representação da dízima periódica sem acrescentar valor à casa decimal, o resultado aqui na soma diminui. No outro aumentou, né? Porque, na verdade, é 0,166, 666, etc. Aproximou somando uma unidade na casa decimal. Aqui manteve. Então, por isso que dá essa diferencinha aqui. Beleza? É 1%, muito pouco. Então, tá aí, ó. 3 resistores ômicos de resistências R1, que é igual a 6 ohms, R2, que é 4 ohms, e R3, que é 6,6 ohms, estão associados de acordo com o esquema a seguir. Então, o resistor de 3 está associado em série com os dois resistores em paralelo. Ah, mas como é que eu sei isso? É só percorrer o sentido da corrente que vai de A para C, né? Ela vai circular nesse sentido aqui, ó. Ah, eu posso resolver o paralelo primeiro, depois somar com série? Pode, é soma. A ordem das parcelas não altera a soma. Desde que você resolva direitinho isso daqui, ó, não tem problema você somar R3 com o paralelo ou o paralelo com o R3. Eu determinei um sentido aqui para a corrente, de A para C. Né? Porque é comum isso, é o mesmo sentido de leitura. Não tem gerador acoplado nisso daí, então eu posso determinar o sentido da corrente. É da esquerda para a direita aqui, tá? A gente costuma fazer isso representado pelo mesmo sentido que a gente tem na leitura. Então, ó, sabendo que a intensidade da corrente elétrica que passa pelo resistor 1, esse cara aqui, ó, vale 3 amperes, determine a intensidade da corrente que passa pelo resistor R2. Vamos entender uma coisa aqui, ó. Meu, não importa onde que esse gerador está ligado. Aqui na parte de cima, entre A e C, ou na parte de baixo, entre A e C. O que importa é que, se eu conectar um gerador entre A e C, eu vou ter uma divisão do potencial elétrico para esse resistor R3 e para esses dois aqui que estão em paralelo, onde a diferença de potencial do R1 e do R2 é a mesma. Eles estão em paralelo. Aí ele deu uma dica legal aqui, ele deu o valor da corrente que passa por R1. Olha lá, ó, essa corrente aqui, ó, que passa por R1. Então, se eu multiplicar o valor da resistência R1 pela corrente I1, eu acho o potencial elétrico nele, que é o mesmo de R2, porque eles estão em paralelo. Então, já resolvi meu problema na letra A. Até um textinho aqui, ó. Tem o esquema, perdão. A diferença de potencial no resistor R1 é a corrente que circula por ele, que foi dada, vezes o valor da resistência. Então, é 3 vezes 6, 18 volts. Agora, o que acontece? Por que o 1 é igual ao 2? Porque eles estão em paralelo. Então, eles estão submetidos à mesma diferença de potencial entre seus terminais B e C. Então, a diferença de potencial no resistor R2 também vale 18 volts. Como é que eu vou calcular essa corrente I2? Dividindo o potencial elétrico nele, que é de 18, pelo valor da resistência, que é 4. 4,5 ampere. Então, eu tenho uma corrente total de 7,5 ampere percorrendo esse meu circuito.
Beleza? Dá para eu calcular a tensão no sistema. Porque essa tensão no sistema ela vai estar relacionada à resistência equivalente e à corrente total. Olha lá, ó. A tensão aplicada ao sistema é a tensão total, que é a corrente total vezes a resistência equivalente. A resistência equivalente, na verdade, é a resistência total, né? Esse meu esquema. Como é que eu calculo essa corrente total? Essa corrente total ela é obtida somando a corrente que passa pelo resistor R1 com a corrente que passa pelo resistor R2. Por quê? Porque aqui entra I, que divide em I1 e I2, sai I desse lado aqui. Então, a corrente que passa, que entra em A, tem que sair em C. Beleza? Lógico, passando por R. Mas como R3 está em série, a mesma corrente que passa em R3 vai passar na associação em paralelo, que vai ser dividida em I1 e I2. Então, a corrente total é a soma dessas duas correntes. A I1 foi dada, que é 3 amperes, a I2 é 4,5, então tem uma corrente total de 7,5 amperes. Aí eu tenho que determinar a resistência equivalente no meu circuito, que é a resistência que vai substituir essas três, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é calcular essa parada aqui do paralelo. Então, o inverso da equivalente entre 1 e 2 é a soma dos inversos de R1 com R2. Aí vem aqui, tiro o MMC, tá? Que é 12. Aí 12 dividido por 4 dá 3 vezes 1 3. 12 dividido por 6 dá 2 vezes 1, 2. Somo dá esse 5 aqui. Então, como eu quero o inverso desse primeiro membro, eu tenho que inverter o segundo. Então, a resistência equivalente entre 1 e 2 é 2,4. Que somada a resistência R3, que vale 6,6, dá 9 ohms de resistência total equivalente no meu circuito. Aí, como é que eu calculo a tensão total? Eu multiplico essa corrente que eu achei aqui em cima, pelo valor da resistência equivalente calculado, eu tenho 67,5 volts de tensão total nesse meu circuito. Beleza, gente? Certinho. Exercício 4 é teórico, mas eu fiz um esqueminha aqui para a gente não perder a linha de raciocínio. Eu não vou ficar lendo opção, não, eu vou direto na resposta, tá? Ó, um sistema de iluminação foi construído com um circuito de 3 lâmpadas iguais conectadas a um gerador G. O gerador está aqui, tem uma chave aqui de comutação, que pode ligar a posição A à posição B. E as lâmpadas? Esse gerador possui uma chave que pode ser ligada nas posições A ou B. Aí, considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1, essa lâmpada aqui, ó, brilhará mais quando a chave estiver em qual posição? Bom, o brilho da lâmpada está relacionado à potência. Quanto maior a potência na lâmpada, maior vai ser o brilho dela, porque mais energia elétrica ela vai transformar em energia luminosa. Então, esse é o primeiro passo. Então, observe, ó. O brilho de uma lâmpada depende da potência dissipada, viu? Estudei direitinho. Quanto maior a potência, maior é o brilho da lâmpada. Com a chave na posição A, aqui em cima, ó, ligadinha aqui, ó. O que vai acontecer? Não vai passar nada nesse cara aqui. O elétron não vai percorrer esse sentido aqui, tá aberto, não fecha aqui, né? Então, fechou aqui em A, ó, isso aqui vai subir, a corrente vai passar em 3, vai passar em 1, então vai dividir a corrente aqui, correto? Então, ó, com a chave na posição A, as lâmpadas 1 e 3 ficam ligadas em paralelo, e a lâmpada 2 não acende. Sendo R maiúsculo a resistência de cada lâmpada, a resistência equivalente, ela na posição A, vai ser metade do valor de uma delas, correto? A potência dissipada pela lâmpada 1 é a metade da potência dissipada na associação. Por quê? Porque as resistências têm metade de valor também. Se a tensão fornecida pelo gerador é U, nós vamos ter o seguinte, ó. A potência dissipada total, né, quando a chave está na posição A, é RA sobre U ao quadrado. Só que essa resistência, quando está na posição A, ela é metade do valor de uma delas. Beleza?
Então, a potência dissipada na posição A é 2U² sobre R. Como a potência dissipada pela lâmpada pela lâmpada 1 na posição A é a metade dessa potência total, eu vou ter U² sobre R, porque vai cortar esse 2 com esse aqui. Então, essa aqui é a potência dissipada pela lâmpada 1 quando a chave está selecionada na posição A. Aí eu vou mudar a chave. Vou passar a chave para a posição B. Então, eu vou ter as lâmpadas 1 e 3, elas continuam em paralelo, só que agora eu vou ter mais uma lâmpada na parada, que é a lâmpada 2. Não preciso nem fazer cálculo, né? Vai diminuir o brilho da lâmpada. Porque entrou mais uma, que está em série, então essa corrente vai passar pela 2, vai dividir em A em B, vai diminuir a potência na lâmpada 1, quando ela estiver ligada na chave B. Então, com a chave na posição B, as lâmpadas 1 e 3 continuam em paralelo, e em série com a lâmpada 2. A resistência equivalente do circuito, quando a chave está na posição B, a corrente total I e a corrente na lâmpada 1 e a potência dissipada pela lâmpada 1 vão estar relacionadas a esse esquema aqui, ó. Olha lá, ó. A potência na posição B é o equivalente de 1 e 3 somado com essa resistência agora. O que aconteceu, pessoal? Eu aumentei a resistência equivalente. Diminui a corrente, vai diminuir o brilho da lâmpada. Como é que fica a corrente total? É a tensão total fornecida, dividido pela resistência equivalente. Ah lá, ó. O que vai acontecer aqui? Eu diminuí a resistência. Tem um divisor 3 aí na parada agora, né? Como é que fica a corrente na lâmpada... Que susto! Como é que fica a corrente na lâmpada 3? Na lâmpada 1 na posição B? Ela fica a metade da resistência do meu circuito. Por quê? Porque vai dividir na 1 e na 3. Então, a potência dissipada, ó, é menor. Compara aqui, ó, que é 9 vezes menor a potência dissipada, certo? Não precisava ter feito esses cálculos todos, não. É só ir pela lógica, né? Eu enfiei mais um elemento de circuito aqui na parada, eu vou ter isso aqui consumindo. Então, o brilho aqui diminui, correto? Então, a resposta é a seguinte, que a resistência na posição A, a chave na posição A, é menor que a na posição B. Em consequência, a potência em A, na posição da lâmpada 1 na posição A, é maior que a potência na posição 1 na lâmpada B, na posição B. Então, a lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver na posição A. A resposta é a letra C. Belezeira? 5. Ó, se estiver rápido, me avisa aí, que eu vou empolgando. Tá tranquilo? Tá dando para acompanhar tranquilamente? Tirando a batida da porta aqui, que eu quase infartei, tá dando para acompanhar sossegado aí, né? Beleza. Ó, cara, ele veio o maior susto, tá louco. Então vamos lá. Exercício 5. O pessoal fica dando susto na gente. Não tô em idade de levar susto, não. A gente morre. Então, ó, o diagrama a seguir apresenta um circuito simples que 3 pilhas estão associadas em série a uma chave interruptora C e a uma lâmpada L. Então, na hora que eu fechar essa chave aí, a lâmpada acende. O potencial fornecido pela associação é a soma da força eletromotriz de cada lâmpada e a resistência interna equivalente é a soma dessas resistências internas de cada lâmpada, não, de cada gerador, né? Então, com a chave aberta, a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B é 9 volts. Então, é aquela história, eu pego 3 pilhas, conecto o polo positivo no polo negativo e não ligo nada nessas 3 pilhas. Então, ela não está fornecendo nada para o circuito. Então, é o valor da força eletromotriz, vai ser esse valor 9 dividido pelo número de geradores que estão associados. Aí ele fala o seguinte, quando se fecha a chave C, a lâmpada de resistência 15 ohms acende-se e a diferença de potencial entre A e B cai para 7,5. Perfeito, tem que cair mesmo.
As pilhas não são ideais, elas são reais. Elas têm resistência interna. Então, esse 9 aqui, ó, não é o que vai chegar na lâmpada, devido a essas resistências internas aqui. Tem uma queda de potencial devido à resistência interna dissipar energia por efeito Joule, né? Então, ele quer saber a força eletromotriz de cada pilha. É o que eu falei. No circuito aberto, eu tenho 3 pilhas ligadas em série, a força eletromotriz total é a soma da força eletromotriz de cada uma delas. Então, isso daí vai dar 9 dividido por 3. Eu vou ter 3 volts de força eletromotriz para cada lâmpada, para cada pilha. Então, olha lá, ó, com a chave aberta, não circula corrente pelo circuito e a diferença de potencial entre os dois pontos é igual à soma das forças eletromotrizes dos geradores localizados entre esses pontos. Então, neste caso, eu vou ter o epsilon aqui do primeiro, somado com o do segundo, somado com o terceiro, igual a 9. Então, eu tenho 3 volts de força eletromotriz para cada pilha. Aí ele quer saber qual que é a corrente que se estabelece no circuito quando esse circuito se fecha. Vamos entender, bem fácil de entender aqui, ó. Na hora que eu fecho a chave, o potencial cai para 7,5. Num circuito que está alimentando uma lâmpada de 15 ohms. Então, na hora que fechou aqui, ó, a diferença de potencial na lâmpada ficou 7,5, sendo a sua resistência de 15. Então, é só jogar na primeira lei de Ohm. Olha lá, ó, a DDP sobre a lâmpada é igual à tensão entre A e B, quando a chave está fechada, que é 7,5. Aplicando a primeira lei de Ohm, eu vou ter que o U dela é 7,5, sendo a sua resistência de 15, isso vai dar um resultado de meio ampere. Então, na hora que eu fecho essa chave, roda aqui no sentido horário, meio ampere. Beleza? Aí ele quer saber qual é a resistência interna de cada pilha. Aí ficou fácil, né? Só aplicar a lei de Ohm-Pouillet, que, ó, ela é muito parecida com essa aqui, ó. U igual a R vezes I. Só que o meu U agora aqui, ele é o somatório de todas as forças eletromotrizes subtraído do somatório de todas as forças contra-eletromotrizes. Eu não tenho contra-eletromotriz. Eu só tenho gerador, tá tudo ligado do mesmo lado. É tudo gerador, tudo a mesma diferença de potencial. Isso é igual ao somatório de todas as resistências, levando em consideração as resistências internas, multiplicado pela corrente. Então, ó, isso daqui é meu U, isso aqui é meu R, isso aqui continua sendo I. Por que 3 mais 3 mais 3? Porque eu tenho 3 pilhas de 3 volts. Aí, ó, o somatório de todas as resistências é a soma das 3 resistências internas com a resistência da lâmpada, eu tenho que levar em consideração. Eu tenho que somar tudo que oferece resistência à passagem de corrente, multiplicado pela corrente que circula nesse meu circuito. Então, ó, tenho 9 aqui no primeiro membro, que é essa soma. Aí, o que, que eu tenho aqui? Ó? 3R vezes meio dá 1,5R. 15 vezes meio, 7,5. Então, aqui ele já somou as resistências e já distribuiu. Aí, se eu jogar 7,5 para o primeiro membro, eu vou ter 9 menos 7,5, 1,5. O 1,5 está multiplicando R aqui devido a essa soma das 3 resistências multiplicada por meio. Eu chego à conclusão que a resistência interna de cada pilha é de 1 ohm. Beleza, gente? Bem tranquilo. O 6, olha o peixe aí de novo por aqui. Então, ó, por aqui é um peixe elétrico que vive nas águas da Amazônia. Ele é capaz de produzir descargas elétricas elevadas pela ação de células musculares chamadas eletrócitos. Cada eletrócito pode gerar uma diferença de potencial de cerca de 0,14 volts, ou 14 centésimos, né? Um poroquê adulto possui milhares dessas células dispostas em série, hein? Que podem, por exemplo, ativar-se quando o peixe se encontra em perigo ou deseja atacar uma presa.
A corrente elétrica atravessa o corpo de um ser humano, pode causar diferentes danos biológicos, dependendo da sua intensidade e da região em que ela atinge. A tabela indica algum desses danos em função da intensidade da corrente. Então, isso nós já vimos, né, anteriormente. Até 10 mA formigamento, de 10 a 20 mA contrações musculares, de 20 a 100 convulsões e parada respiratória, de 100 até 3 fibrilação ventricular, né, você tem uma parada cardiorrespiratória quando ela está acima de 3 ampere, além de parada cardíaca, você pode ter queimaduras graves. Aí ele quer saber o seguinte: considere um poraquê com cerca de 8.000 eletrócitos, todos em série, produz uma descarga elétrica sobre o corpo de uma pessoa. Sabendo que a resistência elétrica na região atingida pela descarga é de 6.000 ohms, de acordo com a tabela, após o choque, o que vai acontecer com esse cara? Ele vai se ferrar de alguma maneira, tá? Mas como que vai ser? Vamos entender, esses 8.000 eletrócitos estão ligados em série. Então, observem o seguinte, ó, os eletrócitos funcionam como uma bateria em série. Então, pela primeira lei de Ohm, essa tensão que esses 8.000 eletrócitos vão fornecer corresponde à resistência do corpo, certo? Vezes a corrente que vai circular no corpo desse cara. Então, depende da resistência do corpo também, né? Quanto menor a resistência do corpo, maior é o choque que ele toma. Por que M vezes Epsilon? Porque são 8.000 eletrócitos de 0,4 cada um. Isso é igual à resistência do corpo, que é 6.000, vezes a corrente que eu vou calcular. Aí fez uma graça aqui, né? Isolou a corrente antes de isolar valor, para ficar mais fácil da gente visualizar o cálculo. Então, é 8.000 eletrócitos vezes 0,14, que é a diferença de potencial gerada por cada um, dividido por 6.000, que é a resistência do corpo. Esse cara que encostou no peixe. Então, o resultado dessa conta dá 0,19 ampere. Como na minha tabela aqui, ó, tá tudo em miliampere, né? Só o valor 3 aqui que não tá. Como os valores anteriores estão em miliampere, eu transformo em miliampere para ter uma comparação. 190 miliampere, 190 miliampere está entre 100 miliampere e 3 miliampere. Então, esse cara, o choque que ele toma pode causar uma fibrilação ventricular. Tá? A resposta é a letra C. Beleza? 7º exercício. Um gerador real e um receptor real formam um circuito conforme apresenta a figura a seguir. Então, tem aqui 10 volts ligado a uma resistência de 2 ohms, aí uma resistência de 3 ligado a uma diferença de potencial de 5. Ele quer saber qual o sentido da corrente elétrica convencional. É horário ou anti-horário e o porquê disso. Lembra na primeira aula que surgiu no texto o lance da associação em paralelo de geradores? Que ela tem que ser realizada com geradores iguais, né? De mesma força eletromotriz e mesma resistência interna. Porque se eu tiver uma diferença de uma força eletromotriz de valor diferente, a menor funciona como receptor. Então, nesse caso aqui, o de 10 volts é o gerador, ele aumenta o potencial, e o de 5 é o receptor, ele diminui o potencial. Então, o sentido da corrente ele vai ser horário, porque ele vai estar em função dos terminais do meu gerador, que vai do polo negativo para o polo positivo, o sentido convencional da corrente. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. Essa representação, passei para cá de novo, para a gente enxergar o sentido, tá? Então, o que nós temos? Nesse circuito, o elemento de maior DDP, que é 10 volts, é o gerador, e o de menor DDP, de 5 volts, é o receptor. A corrente sai do polo positivo do gerador e chega no polo positivo do receptor, circulando, portanto, no sentido horário. Então, ela vai girar desse jeito aqui. Aí ele quer que eu escreva a equação do gerador e a equação do receptor. Então, ó, tudo isso aqui em cima é o gerador, tudo isso aqui embaixo é o receptor. A equação do gerador é U igual à força eletromotriz dele, menos a queda de potencial que a resistência interna determina. Então, vai ser 10 da força eletromotriz menos 2I. Essa é a equação dele, sem substituir valor. Tá?
E a equação do receptor? Vai ter a força eletromotriz dele, contra a eletromotriz dele, mais a potência dissipada por ele. Então vai ficar 5 mais 3 vezes I. Ó, observem que eu posso resolver esse sistema aqui, ó, formado por essas duas equações, para uma mesma corrente. Tem que ser uma mesma corrente, né? A corrente que circula aqui pelo gerador vai passar pelo meu receptor. Então, para uma mesma corrente, eu consigo calcular o potencial fornecido pelo gerador e o recebido pelo receptor. Aí, com isso, eu consigo montar o gráfico. Olha lá, sobre os eixos cartesianos a seguir, traçar as retas que caracterizam os bipolos. Aí é só dar dois valores aqui, ó. Geralmente a gente considera I igual a zero para os dois e dá um segundo valor associado ao eixo horizontal ou ao eixo vertical. Então vai ter um cruzamento, olha lá, ó, que bonito. Essa reta inclinada para baixo é a reta do gerador, ó, belezeira, ó. Tensão fornecida pelo gerador é quando I igual a zero, circuito aberto. E aqui no curto-circuito, quando U igual a zero. E aqui não vai ter U igual a zero, lógico, né? Vai estar consumindo. Mas eu posso chamar I de zero. I de zero é o 5 aqui. Aí eu pego, resolvo esse sistema para uma mesma corrente. Então vou ter um cruzamento aqui. Neste ponto, eles estão submetidos à mesma corrente. Tá? Consequentemente, eles vão estar submetidos à mesma diferença potencial. É a letra D. O que significa o ponto de cruzamento entre as duas retas? Quais são os respectivos valores da DDP e da intensidade de corrente elétrica no ponto de cruzamento? É só olhar o gráfico, né? Por visualização, a corrente é 1, a tensão nos dois é 8. Olha lá, ó. Significa que a DDP nos polos do gerador é igual a DDP nos polos do receptor. Ou seja, toda a DDP fornecida pelo gerador é aproveitada pelo receptor. No caso, no gráfico, eu tenho 8 volts de DDP fornecida e recebida, aproveitada, e 1 ampere de corrente comum. Aí, fechando a letra E. Usando a lei de Ohm-Pouillet, determine a corrente elétrica no circuito. É aquela equaçãozinha lá, ó. O somatório da força eletromotriz subtraído do somatório da força contra a eletromotriz é o somatório de todas as resistências vezes a corrente. 10 aqui é a força eletromotriz do gerador. 5 é a força contra a eletromotriz. 2 e 3 são as respectivas resistências internas. Então dá 1 ampere de corrente aí. Beleza? Vou fechar o 8. O pessoal do segundo espera um pouquinho. A imagem abaixo representa um circuito esquemático com 5 fontes de força eletromotriz de resistências internas nulas e 2 resistores de resistências nominais, o 1 e o 2 iguais, né? 2 ohms. Ele quer que determine a corrente que passa pelos resistores. Então, olha só, o que está acontecendo? Eu tenho dois aqui ligados em paralelo, que, como nós vimos, geradores ligados em paralelo mantêm a força eletromotriz constante. Então a corrente está rodando no sentido horário. Na hora que ela chega aqui, ela divide, mas ela sai o mesmo valor aqui. Então observe. A bateria equivalente das baterias que estão em paralelo, essas duas aqui, ó, possui a mesma força eletromotriz de 1 volt. E elas funcionam como receptor. Por quê? Porque a corrente elétrica está entrando no polo positivo delas. Então, toda a corrente que entra no polo positivo está relacionada a receptor. Por quê? Porque ele vai diminuir o potencial elétrico. Toda corrente que entra no polo negativo está relacionada ao gerador, que está aumentando o potencial elétrico. Então, ó, isso daqui funciona como receptor, esse cara aqui funciona como receptor. 5 e 6 funcionam como geradores. Por quê? Por causa do sentido da corrente. Então, já que a corrente entra no polo positivo, né, no caso dos dois receptores. Então, aplicando a lei de Ohm-Pouillet nesse circuito aí, eu vou ter o somatório das forças eletromotrizes, que é o 5 e o 6, menos o somatório das contra-eletromotrizes. Por que um só aqui, ó? Porque isso aqui está em paralelo. Então, menos 1, menos 2, que está entrando no positivo dele também. Isso é igual ao somatório das resistências, 2 e 2, multiplicado pela essa corrente em vermelho aqui que circula, que eu quero calcular. Então vai dar 8 aqui, né? Ó, 11
menos 1, 10, menos 2, 8, dividido por 4, que é essa soma que está multiplicando a corrente. Então, dá 2 amperes de corrente circulando nesse meu circuito. E a atividade para sexta-feira são as questões de 1 a 11 dessa apostila, páginas 60 e 61. Certo, gente? Tranquilo. Qualquer coisa, qualquer dúvida que tiver lá na tarefa, põe a interrogaçãozinha lá que eu resolvo a parada depois, não tem problema não. O ideal é que vocês tenham bastante dúvida disso daí, para eu falar mais disso, que eu adoro. Beleza? Então, pessoal, boa semana para vocês. Amanhã eu mando a nota, mando o trabalho e fico no aguardo dessas tarefas aí, que já está valendo para a nota do quarto bimestre. Certinho, gente? Pois não? Você pode repetir todas as tarefas, por favor? Sim. Exercício de 1 a 11, páginas 60 e 61. Tá? Volume 11. Tá, obrigada. Falou então, gente. Um abraço para vocês. Tudo de bom. Boa semana. Se cuidem. Tudo também. Um abraço, gente. Tchau.